Que eu quero deixar uma palavra com você a respeito dessa semana. Eu tenho 30 anos que sou pastor e tenho 32 anos que sou convertido. Vou para 33 anos de conversão agora. E eu nunca me imaginei como pastor, como crente, ter que falar sobre a Semana Santa. Aquela semana que é comemorada toda a paixão de Cristo, toda o seu martírio, né? E eu nunca imaginei fazer isso de uma forma virtual, online, porque este é um culto, é uma semana que todas as igrejas elas se preparam para poder fazer uma grande campanha, um grande mover, para que Deus possa realmente trazer um despertamento no coração das pessoas. Porém, nós vamos ter que nos contentar assim. E hoje eu quero deixar uma palavra com você a respeito de algo que há um tempo atrás, eu nem lembro mais, de vez em quando o Facebook que me lembra disso, mas há uns anos atrás eu estive tendo o privilégio de fazer uma viagem ao Egito e a Israel. E essa viagem, ela me fez vivenciar algumas situações bíblicas que me chamaram muita atenção. E uma das coisas que me chamou muita atenção nessa viagem foi quando nós estávamos no Monte das Oliveiras. Eu tenho falado disso na igreja. Num dia nós estávamos lá no Monte das Oliveiras e quando nós estávamos lá no alto do monte, você tem uma visão privilegiada de Israel. Você tem uma visão de toda a cidade de Israel. E quando nós estávamos descendo para Israel, nós fizemos um trajeto, que foi esse trajeto que Jesus fez. E eu queria ler esse texto com você, porque eu queria trazer aqui uma reflexão para a sua vida hoje. Prometo que não vou demorar. O texto que eu queria ler com você está em Lucas, no capítulo 19. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E no versículo 41 até o versículo 44, diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E dizia: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, te estreitarão de todas as bandas, te derribarão e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentre de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecesses o tempo da sua visitação. Quando Jesus ele esteve no seu ministério aqui na terra, ele quando estava chegando o momento em que ele seria preso, e ele sabia que ao ir para Jerusalém, ele seria preso e ali ele não sairia mais, ali seria a sua última ida a Jerusalém. Ele sabia que estava chegando muito próximo e que ele seria preso, açoitado, enfim, toda a sua paixão, a sua crucificação. Quando ele estava descendo do Monte das Oliveiras, esse caminho é um caminho, como eu disse, que você consegue avistar Jerusalém. Quando Jesus está descendo, ele para, porque as pessoas estavam colocando ramos, e isso é até conhecido no mundo cristão, né? Principalmente os católicos, eles fazem muito isso, e fizeram isso ontem, sobre o Domingo de Ramos, uma alusão, uma referência à entrada de Jesus em Jerusalém. Isso aconteceu num domingo antecedendo a sexta-feira da paixão. Então, num domingo, Jesus estava indo em direção a Jerusalém, e quando ele estava descendo, naquela última semana da sua vida, quando ele estava descendo para Jerusalém, o que é que acontece? Ele para nesse caminho, e a Bíblia diz aqui no versículo 41 que Jesus chorou. A palavra grega aqui para choro é um soluço e gemido. Houve um choro de alma, houve um choro de dor da parte do Senhor, quando ele
enxergou, quando ele avistou Jerusalém, a cidade querida, a cidade amada, a cidade do nosso Deus, quando ele olhou para aquela cidade de longe, como última vez, ele começou a chorar. E ele chorou porque aquela cidade estendia ramos, aquela cidade estava fazendo uma festa para recebê-lo ali, porém, aquela cidade não estava entendendo nada daquilo que estava acontecendo. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não adianta nós sabermos quem ele é, se não entendermos o que ele quer de nós. Não adianta nós conhecermos toda a ciência, toda a sabedoria, toda a palavra, toda a profecia, se nós não reconhecermos Cristo na nossa vida. Há uma grande confusão, há um grande perigo que nós todos corremos de nós estarmos louvando e glorificando a Deus de uma forma que não é aquela que Ele quer que nós o façamos. Há um grande problema de nós estarmos adorando e a nossa adoração não ser uma adoração que agrade ao Senhor. Essa semana, como eu disse, o mundo cristão celebra a Semana Santa. Quando Jesus estava descendo em Jerusalém, as pessoas estenderam tapetes, estenderam ramos, colocaram palmeiras e elas começaram a exclamar: ó, bendito que vem em nome do Senhor, hosana, hosana nas maiores alturas. E elas começaram ali a trazer uma palavra que a priori era uma palavra de adoração. Porém, nada daquilo tocou o coração do Senhor, pelo contrário. Quando ele viu tudo aquilo, ele começou a chorar. Ele começou a chorar porque ele estava diante de um cenário que era um cenário terrível, o cenário de um povo que foi escolhido, amado, mas que não reconheceu o seu Messias e o seu Salvador. Jesus estava diante de um cenário, de uma linha muito tênue entre o amor de Deus para com um povo, para com uma nação, e o desprezo desta nação pelo propósito e pelo projeto de Deus. E isso provocou em Jesus um choro. Isso provocou em Jesus um choro, como eu disse para você, no grego, diz que era um choro com gemidos, um choro compulsivo, com soluço, era um choro de alma. E no versículo 42, Jesus diz assim: ah, se vocês conhecessem, se vocês conhecessem também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence. Quando Jesus ele está descendo para Jerusalém, ele olha para aquelas pessoas que vieram recebê-lo, que vieram estender seus ramos, que vieram saudá-lo com palavras de socorro, de pedidos. Quando essas pessoas estavam clamando hosana, hosana, ou seja, livra-nos, Senhor, porque hosana aqui eu já ensinei para vocês que essa expressão hosana, hosana não é um ato de adoração, essa palavra é um pedido de socorro. Eles achavam que o Messias iria livrá-los, libertá-los do domínio romano, do império romano, e isso eu aprendi lá em Israel. Eu fui aprender isso lá com uma líder judia que estava trazendo para nós alguns ensinamentos da palavra. Então, quando eles estavam ali clamando, pedindo socorro e adorando, Jesus olhou e disse assim: olha, quem dera que vocês tivessem pelo menos tido a percepção de tudo aquilo que eu vim fazer. Quem dera que vocês tivessem percebido quem eu era e qual era o meu propósito. E ele fala: quem dera que pelo menos hoje vocês pudessem reconhecer isso. Jesus estava falando que eles estavam sem a percepção da oportunidade, da visitação que eles estavam tendo. Sabe, irmãos, eu acho que não há coisa pior na vida de alguém do que não conseguir discernir as oportunidades que Deus lhe dá. Eu acho que essa talvez seja uma das piores coisas que possam acontecer na vida de alguém. É ele ter toda a oportunidade
de conversão, de receber uma palavra, de poder discernir o que estava acontecendo, mas as pessoas estarem completamente cegas, a ponto de não perceberem que o Cristo estava ali, que o Messias estava ali, junto deles para abençoá-los. Haverá um dia, e acredito que esse dia não demora ou não demorará, haverá um dia que as pessoas elas vão olhar para trás e elas vão dizer: meu Deus, tudo aquilo era verdade. Meu Deus, eu tive a oportunidade. Senhor, eu conheci a tua palavra. Senhor, o Senhor veio para me salvar, o Senhor veio para dar a sua vida por mim, mas em nenhum momento eu pude ter essa percepção. Ele diz assim, chorando, preste atenção, irmão, chorando, ele disse: ah, se tu conhecesses, ah, se vocês tivessem tido esse conhecimento, ah, se vocês tivessem percebido pelo menos hoje a oportunidade que vocês estão tendo, que a paz está no meio de vocês, que aquele que pode dar a paz estava no meio de vocês. Só que ele vai dizer assim: mas isso agora está encoberto aos teus olhos. Eu entendo que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, em sua carta no capítulo 4, no versículo 4, quando ele fala sobre a cegueira espiritual, ele fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a glória, a luz do Evangelho de Cristo não possa alcançá-los. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, irmã. Não permita e tome muito cuidado para que na sua caminhada o inimigo não venha roubar a sua visão espiritual. Satanás, ele quer cegar, ele quer nos impedir de ter uma visão daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Eles olhavam para Jesus como mais um profeta. Eles olhavam para Jesus apenas como mais um. Para eles, Jesus era apenas mais um Messias, mais um profeta. Não era o Messias, não era o Cristo, não era o prometido, não era aquele prometido e profetizado pelos profetas. Jesus era mais um. Jesus foi inclusive chamado pelas autoridades religiosas do seu tempo de endemoniado, acusado de estar incorporado nele o maioral dos demônios. Irmãos, deixa eu dizer, com muita tristeza, quantas pessoas estão desperdiçando a oportunidade que têm tido, jogando fora, pessoas que poderiam estar avançando, crescendo na sua caminhada, mas desprezam, estão cegas, não conseguem enxergar que só Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Eu quero trazer para você hoje uma palavra de salvação. Não adianta você dizer que Ele é o Cristo, não adianta você estender as suas adorações, os seus louvores ao Senhor, se você não reconhecer quem Ele é. Sabe o que me chama a atenção? Essa multidão que colocava os seus ramos, que recebia Jesus, Hosana, bendito que vem, essa mesma multidão que no domingo recebia Jesus em Jerusalém, na sexta estaria gritando: crucificam, crucificam, crucificam. A mesma multidão que no domingo adorava, era a multidão que na sexta iria blasfemá-lo, iria blasfemar dele, iria acusá-lo e pedir a sua morte. Quando as pessoas estão cegas, quando as pessoas elas não têm o discernimento e a percepção de quem é Cristo de verdade nas suas vidas, elas são capazes de num domingo ir numa igreja e adorar o Senhor, mas na quarta-feira estarem murmurando e blasfemando do nome do Senhor. Elas são capazes de caminhar um mês na presença de Deus, mas no mês seguinte estarem negando a Cristo com as suas palavras, com as suas ações, com as suas atitudes. Foi por isso que Jesus chorou. Porque Jesus sabia que aquele louvor, que aquela recepção, que aquele caminho que eles prepararam para ele entrar, não era um caminho de fato de uma nação convertida e transformada. Era uma nação interesseira, que estava apenas buscando alguém que livrasse eles do Império Romano.
Quando você busca Jesus por interesses, a sua adoração não é sincera. Quando você não consegue se render e submeter a Ele de forma verdadeira e sincera, então a sua oração não é sincera, a sua adoração não é sincera. Quando essas pessoas estavam ali adorando Jesus, Jesus, Hosana, Jesus chorou e disse: puxa, vocês estão cegos. Vocês hoje me adoram e amanhã estarão me condenando. Irmãos, que nós possamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida, que nós possamos fazer uma reflexão sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada, sobre tudo aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos buscado diante do Senhor. Ele diz assim: se vocês conhecessem ao menos nesse dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Eles estavam cegos, uma adoração cega, era um louvor sem compromisso. Irmãos, era um louvor que não tocaria ninguém, não tocaria nada. Vou repetir, adoraram no domingo e o condenaram na sexta. Adoraram no domingo e o abandonaram. A Bíblia diz que ele disse no Evangelho de João que todos iriam abandoná-lo e ele iria ficar só. Jesus disse: eu não tenho medo, o Pai está comigo. Só que ele disse para aquela geração que por causa da cegueira deles, por causa da incredulidade deles, por causa de não terem realmente compreendido quem ele era, viriam dias de muito sofrimento sobre eles. Viriam dias de muitas lutas e de muitas adversidades sobre a vida deles. Irmão, a questão não é como nós vamos proceder hoje. A questão se esse nosso proceder é real, verdadeiro e sincero. Porque eu não sei se você concordaria comigo, não sei qual a sua opinião, mas se nós chegamos num lugar e somos bem recebidos, a gente entende que aquilo é verdadeiro e é sincero. Talvez os discípulos olharam e falaram: puxa, que recepção, hein? Poxa, que recepção que Jesus está tendo, maravilhoso. Olha, esse povo ama Jesus. Olha, botaram ramos, enfeitaram as ruas, estão todos gritando: Hosana, Hosana, Hosana. Só que Jesus conhece o nosso coração. Eu me lembrei de uma historinha. Conta a historinha até? Pode, né? Te conta para os visitantes. A Bíblia, há uma história que a gente conhece, eu já contei lá na igreja. Conta uma história que quando Jesus ele foi entrar em Jerusalém, ele mandou, está na Bíblia, ele mandou que os discípulos fossem pegar um jumento, porque a profecia dizia que ele iria entrar montado num jumento. E os discípulos foram lá, pegaram o jumento, trouxeram o jumento, e quando Jesus montou no jumento e foi entrando em Jerusalém, porque ele entrou montado nesse jumento, é o que a Bíblia diz, as pessoas foram estendendo seus ramos e Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E o jumentinho achou que aquilo era para ele. O jumentinho ficou todo feliz. Ele falou: puxa, eu não sabia que eu era tão importante. Puxa, eu não sabia que eu ia entrar aqui nessa cidade e eu seria tão bem recebido, que eu seria tão bem-vindo. E quando ele foi entrando na cidade e as pessoas o recebendo, ele voltou para casa todo feliz, chegou em casa e contou para a mãe dele e disse: mãe, mãe, eu estou muito feliz. Ela: o que foi, meu filho? Olha, eu fui entrar lá naquela cidade de Jerusalém, você tem que ver como é que me receberam. Botaram tapetes para eu entrar, botaram ramos para eu entrar, disseram que eu era bem-vindo. E mãe, eu fui tratado como um rei, me chamaram de rei. Só que a mãe olhou para ele e falou assim: meu filho, não é nada disso não, meu filho. Não é nada disso não. Você não deixa isso entrar no seu coração não. Não deixa isso entrar no seu coração não. Mas ele quis tirar a prova. Um dia ele estava mal, angustiado, e ele falou: já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá naquela cidade de novo, que eles vão fazer a mesma coisa, vão me tratar bem, vão colocar tapetes para mim. Só que agora Jesus não estava montado nele. E quando ele foi entrando na cidade, a molecada começou a jogar pedra, jogar água, jogar pau, e começaram a bater nele, e ele teve que sair correndo, machucado, chegou em casa triste, chorando, e a mãe dele virou e falou assim: o que foi, meu filho, por que você está assim? Ele disse: mãe, estou decepcionado,
Eu fui lá naquela cidade, mãe, quando eu fui entrando lá de novo, lá achei que eles iam me tratar bem, igual da outra vez, mãe. Me jogaram pedra, me jogaram pau, me bateram. E ela disse para ele, você foi levando Jesus sobre você de novo? E ele disse, não, mãe, eu fui sozinho. Ela falou, pois é, meu filho, eu vou te falar um negócio e eu quero que você aprenda de uma vez por todas. Sem Jesus na sua vida, você não passa de um jumentinho e de um burrinho. Você não é nada. Claro que eu não estou aqui fazendo alusão e chamando ninguém de jumentinho e burrinho, acho que você tem maturidade suficiente para entender isso. Mas o que eu quero que você entenda é que sem Jesus nós não somos nada. Toda honra, toda glória e louvor na nossa vida só estão sendo declaradas e estão acontecendo. Todo louvor, tudo que Deus se permite você viver é porque Jesus está na sua vida. A glória é dele, a honra é dele, tudo pertence a ele. Então Jesus, quando estava chegando em Jerusalém, ele disse, poxa, quem dera que vocês conhecessem, reconhecessem a oportunidade que vocês estão tendo. Agora, como vocês não estão reconhecendo, então virão dias em que os teus inimigos te cercarão, te sitiarão, estreitarão de todas as bandas, te derrubarão, seus filhos sofrerão, haverá tempo de destruição, não deixarão de pedra sobre pedra. Por quê? Porque vocês não reconheceram o tempo da tua visitação. Irmão, reconheça a oportunidade que Deus está te dando. Reconheça a oportunidade que Deus tem te dado. Talvez essas oportunidades não vão voltar. Jerusalém foi destruída. Tudo que Jesus falou que iria acontecer, aconteceu. No ano 70, Jerusalém foi destruída. A cidade foi totalmente devastada. Por quê? Porque eles não reconheceram a oportunidade. Deixa eu dizer para você, meu irmão, você que conhece Jesus, você que conhece a palavra, cuidado para você não escandalizar o Evangelho. Cuidado para você não brincar com Deus. Deus não quer o seu hosana bendito que vem. Deus não quer o seu aleluia. Deus não quer a sua exaltação de lábios. Deus, ele quer o seu coração transformado. Deus, ele quer a sua vida transformada. Deus, ele quer um coração sincero. Não adianta aleluia, não adianta glória a Deus, irmão. Deus está cansado disso. Ele disse para Jerusalém, olha, vocês não reconheceram a oportunidade. Vocês desprezaram o amor de Deus por vocês. Vocês desprezaram o tempo da visitação. Durante todo o tempo que eu estive aqui, vocês não reconheceram. Por causa disso, virão dias difíceis sobre vocês. E esses dias vieram. Irmãos, tem coisas que não vão voltar. Tem oportunidades na sua vida que não vão voltar. Tem marcas que você vai deixar no seu caminho e dificilmente você vai conseguir mudá-las. Você vai precisar de um esforço muito grande. Você vai precisar de um envolvimento com Deus, de uma imersão na presença de Deus, de uma coisa avassaladora. Cuidado para que você não jogue fora tudo que Deus preparou para você. Não desperdice esta oportunidade que Deus tem te dado. Daqui uns dias você vai partir. Se você não partir, Jesus vai voltar. E o que nós fizemos com esta oportunidade? Quem é Jesus para você? É um profeta? É uma religião? Quem é Jesus para você? Entrega o teu caminho de verdade ao Senhor. Converta de verdade, irmão. Converta de verdade. Olha a oportunidade que Deus está nos dando. Nunca se falou tanto em Jesus. Hoje a pastora, eu cheguei no quarto, ela estava lá com os olhos cheios de lágrimas, lá vendo Facebook, eu fico zoando ela. Eu falo que ela não pode ver passarinho cantar que ela chora. E ela estava lá vendo os presidentes das nações, buscando em Deus. Nunca tem se falado tanto em Deus, nunca se falou tanto em Deus. Não despreze essa oportunidade que Deus está te dando de você se consertar com Ele. Eu acredito que quando Jesus estava descendo ali, quando Ele disse essa palavra, Ele esperava que houvesse de verdade uma transformação. Mas na verdade isso não aconteceu. Havia religiosidade, havia superficialidade, só não havia corações transformados de verdade.
Então ele disse, olha, esse tempo acabou. Em outros textos ele vai dizer assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes eu quis te acolher como a galinha recolhe os seus pintinhos. Algumas traduções vai dizer pintainhos, debaixo das minhas asas, mas você não quis. Irmão, eu quero encerrar a minha palavra para orar por você, te fazendo uma pergunta. O que você tem feito com a oportunidade que Deus tem te dado? O que você tem feito com a oportunidade que Deus tem te dado? Essa semana eu ouvi um depoimento de um pastor, e o Dalmo está online aí? Dalmo, pastor Dalmo, lá dos Estados Unidos. Se você estiver online aí, Dalmo, não sei, no Instagram, no Face, se você estiver online aí, me dá um oi aí, porque às vezes eu não fico botando os comentários, às vezes eu não vejo, e às vezes eu estou olhando para cá, estou olhando para lá. Hoje eu estava, ontem, acho que foi ontem, eu estava vendo uma live, que eu acompanho lá, quando o pastor Dalmo coloca as suas livezinhas lá no YouTube, eu acompanho lá, e eu estava vendo uma live lá do pastor da igreja, se eu não me engano é Belleville, acho que é Belleville, em Nova York, e esse pastor, ele falava a respeito do tempo de vida que Deus deu a ele, de uma doença que ele estava, e que ele teria alguns poucos meses de vida. E quando ele foi orar, ele, se eu tiver errado, Dalmo, me corrija aí, de repente se você estiver online, me dá um socorro aí. Com poucos meses de vida, ele disse para Deus, Senhor, ele fala nesse testemunho que ele não pediu que Deus curasse ele não. Ele disse, Deus, eu só quero que o Senhor me dê forças, para que nesses últimos meses que eu tenho de vida, eu possa me dedicar a pregar o teu evangelho, me dê forças só para isso. E já se passaram anos, e Deus fez um grande milagre na vida dele. Ele estava enfermo, condenado pela medicina, e Deus deu a ele um grande milagre. Hoje ele é pastor na nossa igreja em Nova York, e Deus fez uma obra maravilhosa. Irmãos, não jogue fora a oportunidade que Deus está te dando. Conserte a sua vida, peça perdão pelos seus pecados. Não deixe Jesus passar pela sua vida como uma coisa qualquer. Este é o tempo da visitação, este é o tempo do arrependimento. Este é o tempo de nós nos arrependermos diante de Deus, nos arrependermos de verdade, de pedirmos a Deus perdão pelos nossos pecados, de abandonarmos os nossos pecados. Irmãos, tem crente que nessa reta final, na hora de nós nos prepararmos para o arrebatamento, estão caindo na fé. Pessoas estão deixando de congregar, deixando de adorar o Senhor, estão deixando de se fortalecer em Deus, estão se permitindo esfriar, dando mau testemunho, dando mau exemplo, servindo de pedra de tropeço. Vão aí, aleluia, glória a Deus, desculpe, eu estou te chamando para uma reflexão. Vão lá no aleluia, no glória a Deus, e pá, e tum, e pá, mas é tudo da boca para fora. É tudo da boca para fora. Quando você vai ver, irmãos, a vida, não quer dar a vida pelo Senhor, não quer morrer pelo Evangelho, o seu testemunho é um testemunho que escandaliza. De vez em quando as pessoas ligam e falam, pastor, estou decepcionado, estou triste, poxa, pastor, a gente esperava isso, a gente esperava aquilo, pastor e tal. E aí as pessoas falam assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, meu irmão, tem sim. Você foi chamado para testemunhar o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que escandalizar o nome do Senhor, irmão, vai sofrer uma consequência drástica. A Bíblia diz, ai daquele por quem o escândalo vier. Essa multidão aqui, que no domingo, né? Ontem foi domingo de Ramos. A Igreja Católica comemora isso. Ontem foi o domingo de Ramos, Jesus está descendo para Jerusalém, o Salvador, o Messias, Hosana, bendito, aleluia, seja bem-vindo, oh Jesus, tem misericórdia de nós. Mas na sexta-feira estava lá no pátio, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas têm caminhado de acordo com as suas conveniências, elas caminham de acordo com a onda. Se for para elas terem algum dano, algum prejuízo, então eu não quero. Eu tenho que abrir mão, tenho que renunciar, tenho que crucificar, então eu não quero. De hoje, irmãos, até sexta-feira a gente vai fazer uma narrativa da Semana de Jesus. Nós vamos narrar a Semana de Jesus aqui com você. Nós vamos fazer a nossa Semana Santa aqui.
Toda semana é santa, tá, irmão? Toda semana é santa. Não tem essa semana ou aquela semana, não. Toda semana é Semana Santa. Nós vamos fazer a nossa narrativa aqui da Semana Santa. A entrada de Jesus em Jerusalém significava a oportunidade que eles tinham. Jesus entrou na sua vida. Como você está se relacionando com isso? Você está pronto para defendê-lo? Ou você o recebeu no domingo com alegria, mas depois já estava negando? Você recebe Jesus num dia com alegria. Oh, Jesus, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Senhor, o Senhor é Deus da minha vida. Aí chega na sexta, já quer negar. Aí não quer mais morrer com Ele. Não quer mais dar a vida por Ele. Deixa eu dizer, este é um tempo precioso, porque ainda é tempo de arrepender. Ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de consertar. Vamos consertar a nossa vida, amém? Vamos receber Jesus como nosso Messias, como nosso Salvador. Vamos dizer para Ele, entre, seja bem-vindo, toma o teu lugar na minha vida, seja Rei, seja Senhor da minha casa, da minha vida, dirija os meus sentimentos, as minhas emoções, dirija o meu coração. Deus não vai entrar na nossa vida, irmãos, para ficar num cantinho. Deus não vai entrar na nossa vida para ficar lá num cantinho isolado, não. Quando Ele entra na nossa vida, Ele entra para ser Senhor. Ele entra para governar, para ser Rei, para assumir um trono de glória na nossa vida. É tempo de se arrepender. É tempo de receber Jesus como Salvador. Esse povo era o povo escolhido. Mas eu vou ler de novo isso aqui. Isso aqui para mim é muito forte. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Não deixa a cegueira te impedir de conhecer o Senhor. Não deixa a cegueira te impedir de reconhecer Jesus. O diabo quer nos cegar. O cego no mundo físico é aquele que ele não consegue enxergar as coisas. A cegueira no mundo espiritual, ela tem dois princípios. A cegueira para aqueles que não conhecem nada e a distorção para aqueles que conhecem, mas não conseguem discernir o propósito. Ele vê, ele enxerga, ele sabe, mas não consegue aplicar. Isso também é uma cegueira. E essa é a pior, porque essa cegueira cauteriza o nosso coração. A nossa mente fica cauterizada de tal forma que a gente sabe, quando prega a gente concorda, quando a gente ouve a gente até completa os textos, sabe tudo, mas está cego e não consegue discernir o propósito. A gente discerne a letra, mas não consegue discernir o espírito da letra. A gente sabe o que está escrito, mas a gente não discerne o porquê está escrito, para que está escrito, o que aquela escritura ela tem a ver com a minha vida. Quando lá na Babilônia o Senhor escreveu na parede, as pessoas viram a escritura, sabiam que tinham algo, mas não conseguiram discernir. Deixa eu falar para você, o mundo sabe que Jesus está voltando. Todo mundo está falando disso. O mundo sabe que Jesus está voltando. O mundo reconhece que alguma coisa vai acontecer. O problema somos nós, cristãos, que sabemos isso e fingimos que não sabemos. Ou não conseguimos levar a sério. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a entrada de Jesus na nossa vida seja sim a entrada de alguém que veio para libertar a nossa vida. Que você seja liberto, que a sua vida, que a sua família possam ser alcançados pela promessa do Senhor. Amém? Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero orar para que você não faça como Israel e Jerusalém, que deixe a oportunidade passar. Não faça isso. Reconheça Jesus como teu Senhor. Peça perdão, volta correndo. Volta correndo para os braços do Pai. Ele disse, vinde a mim,
todo aquele que está cansado, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Não faça de Jesus uma religião, faça de Jesus o Senhor da sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós olhamos para essa palavra e a nossa oração, Pai, não podia ser outra senão que o Senhor, Pai, não permita que a gente receba a Ti sem reconhecer quem é o Senhor. Que a gente Te glorifique e Te louve com os lábios, mas não consiga entender os Teus propósitos e quem é o Senhor de verdade. Deus, perdoa-nos, lava-nos. Nessa semana, Pai, em que o mundo cristão comemora a Semana Santa, que realmente, Pai, essa semana seja santa para nós. Que nós possamos iniciar essa semana dentro desse propósito. O propósito, Senhor, de receber a Ti e reconhecer que Tu és o Cristo, o Messias, o Salvador, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, que Tu és, Senhor, aquele que veio para nos libertar, nos salvar. Senhor, nós não vamos permitir que a oportunidade passe sem que a gente abrace. Não. Nós, Pai, entregamos a nossa vida a Ti e reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. Deus, lava-nos com Teu sangue, desperta-nos a cada dia para reconhecermos os Teus propósitos. Em nome de Jesus, toca na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, toca nesta família, nesta casa, nos filhos destes irmãos, para que, Pai, a Tua presença possa ser real, transformadora na vida de cada um deles. Senhor, repreenda toda cegueira. Tira, meu Deus, de nós toda cegueira que este mundo nos causa com o pecado, com os prazeres, Deus, com as tentações que a cada dia se levantam para nos tirar dos Teus caminhos e dos Teus propósitos, mas que os nossos olhos espirituais sejam abertos para que possamos discernir que nós somos sim a geração do arrebatamento e que grandes coisas o Senhor irá fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, Deus, abençoe o nosso jejum de 21 dias. Nós começamos hoje e vamos até o dia 26 de abril, Senhor, nesta campanha de 21 dias de consagração, tirando uma comida, tirando uma bebida, tirando um hábito, Senhor, que nesses 21 dias a nossa carne possa estar sendo, meu Pai, esmurrada, para que o Espírito possa ser fortalecido. Abençoe, Pai, a nossa vida, a nossa família, abençoe a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa nação, as autoridades, Pai, constituídas, Deus, no executivo, no legislativo, no judiciário, no, Pai, na esfera da nossa cidade, Senhor. Deus, toca no presidente, Pai, que esse jejum possa ser um jejum de bênção, de vitória. Nós cremos nisso e consagramos este primeiro dia na Tua presença, para a glória e louvor do Teu nome. E no primeiro dia, Pai, a nossa oração é: Deus, nos faça reconhecer esta oportunidade que estamos tendo de receber a Ti como Senhor, Salvador de nossas vidas. É o que Te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.